Hugo Albuquerque, boa noite para você. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, Thalita? Tudo bem, Eribaldo? Como é que vocês estão? Grande, Hugo. Muito bem. Hugo, vou aproveitar então, sabendo que você, assim como Eribaldo, eu e muitos de nós aqui da nossa audiência gostamos de futebol. Vou aproveitar o gancho, afinal de contas, amanhã oficialmente Copa do Mundo se inicia. E a gente tem, enfim, falado aqui, né, pontualmente desses fatos aí que envolvem a política estadunidense de recebimento de determinadas delegações, né, a exemplo do Irã, que vai precisar, inclusive, fazer, digamos, bate e volta, né, porque vai ter que precisar dormir no México, alguns tratamentos dispensados aí para determinadas delegações diferentes de outras. Nós tivemos esse impedimento do Omar Artan, o juiz da Somália, que não pôde participar, voltou inclusive para o país dele. E aí, dentro de um contexto, né, de uns Estados Unidos governado por Donald Trump, diante da conjuntura, enfim, que você acompanha muito melhor que nós, inclusive. E aí, estou falando tudo isso para te perguntar um pouco como é que você tá avaliando o clima da Copa do Mundo, né? Dentro dessa conjuntura, do que a gente tem acompanhado em termos de política de Trump e também dessa relação com o maior evento esportivo do futebol e do que se, enfim, está aí no horizonte aí nesses próximos dias do evento nos Estados Unidos. Só para completar que agora há pouco a FIFA anunciou a censura da camisa do Haiti. O Haiti não vai poder usar as suas camisas porque ela tem um símbolo referente à independência do Haiti, da batalha da independência do Haiti. E segundo a FIFA não pode ter nenhuma referência política. Então o pessoal estava brincando, né? Proibiu o hino da França. Bom, boa noite a todo mundo aqui, a nossa audiência, Thalita, Eribaldo. O que dá para dizer dessa Copa do Mundo é a pior Copa do Mundo que a gente tem notícia, né? Nunca antes na história a gente teve uma Copa do Mundo tão trágica, tosca, uma Copa do Mundo que tem 48 times, do ponto de vista futebolístico já está toda errada. Essa coisa que os americanos removeram aquela velha cúpula corrupta da FIFA para colocar no lugar um cachorrinho deles, né, que é o Infantino. Então, a gente tem uma coisa completamente bizarra, né, e totalmente tosca, uma Copa que vai ser ruim, então a fórmula de disputa negativa, e de repente sendo jogada nos Estados Unidos por conta desse movimento que é anterior ao próprio Trump, mas que acaba ganhando contornos trágicos e bizarros por conta do que é esse governo, do uso da polícia migratória contra os imigrantes. Então, é uma coisa muito feia, muito bizarra, muito desgostosa, muito desanimadora. E tudo que envolve o futebol, porque essa estrutura econômica de patrocinadores, isso daí reverbera na seleção brasileira e também ajuda a explicar toda essa tosquice em torno de Neymar, convocação de Neymar mesmo sem ter condições, o que pode levar o futebol a uma destruição completa, né? Um futebol que deixa de ter a ver com o esporte, tudo aquilo que o futebol propunha, indo além do próprio esporte, né? O futebol sempre foi um esporte que ia além do esporte, por isso que ele é muito popular. Mas hoje em dia ele é completamente financiarizado, completamente tomado por esses interesses, ou interesses, como diria Ciro Gomes, né? Nesse caso vale até ironia. E a gente vai ter uma Copa do Mundo ruim. Eu espero que, sei lá, espero que a Espanha ganhe e o Yamal levante a bandeira palestina.
a França possa ganhar. E eu acho que nessa brincadeira toda tem sim política envolvida. E o Brasil, infelizmente, ele é uma parte tosca da coisa. Claro que a molecada, né, que está no banco da seleção é até mais interessante que as figuras que estão no poder aí, figuras como Neymar, que vai para a Copa sem condição alguma, mas outros tantos aí, como Casemiro, como Alisson, que não deveriam estar na jogada. A gente deveria ter uma seleção inteiramente jovem para se lançar para 2030. A molecada que está aí é um produto dessa tosqueira que a gente tem no nosso futebol. Mas eles são um pouco melhores, e isso gera alguma esperança, que essa geração intermediária, de todo modo, aquilo que é o futebol brasileiro hoje é uma coisa ruim para o mundo, né? É meio triste falar isso daí, mas é uma coisa meio ruim para o mundo. E muitas vezes seleções ali europeias, elas estão à esquerda, mesmo que também povoadas e colonizadas por esse grande capital, que está parasitando o futebol e que pode acabar com ele como espetáculo global. Agora, essa subserviência da FIFA aos americanos inclusive dentro desse governo completamente tosco, que é o do Trump, é risível. É risível. Não é uma coisa agradável, não. Se vê, eu não estou muito animado por essa Copa. Eu gosto muito de futebol, vou ver, mas também não estou com muita... Né? É a pior Copa do mundo que a gente teve notícia, né? Mostra o quanto o mundo se tornou bizarro, que a gente vive já numa distopia. Eu vou aproveitar e perguntar sobre o cenário brasileiro, já para encaminhar algumas coisas, que é desse caso de Flávio Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro se tornou antes a gente dizia que quando chegasse nas eleições o PT deveria aproveitar o grande teto de vidro que Flávio Bolsonaro já tinha. Agora ele virou o próprio teto de vidro, né? E bastante frágil, né? Porque os casos se tornaram bem piores desde a relação dele com o Vorcari, de Vorcari com o filme, do filme com o irmão, enfim, envolvendo toda uma máfia toda. Nesse sentido, tu acha que esse elemento do Flávio Bolsonaro ter se tornado tóxico para ele mesmo, por conta desses acontecimentos, pode ser algo, como tem mostrado essa última pesquisa eleitoral, um elemento decisivo para a política, ou tu acha que ainda tem muito tempo e possibilidade da extrema-direita de se reorganizar eleitoralmente? Eu acho que a extrema-direita ela é a grande força política, porque ela é a expressão da face verdadeira do capitalismo no nosso tempo. Eu acho que qualquer força concorrer contra a extrema-direita na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos, ela é sempre uma força que chega depois, né? Por conta da realidade estrutural do capitalismo atualmente, e ainda nessa banda do mundo, mas isso vale também para o Japão, vale para a Coreia do Sul. Dito isso, é óbvio que ter o peso da presidência te dá um poder ali. O Lula é experiente, para o bem e para o mal. Agora, mais experiente até do que devia, tem uma idade muito avançada. Não é qualquer um e tem o peso da presidência, mas não é isso que conta, né? Extrema-direita sempre é favorita hoje em dia. Sempre. Eu acho que o Flávio está numa situação hoje que é a pior possível para eles, porque ele está ferido e não morto. Essa é a melhor situação. A pesquisa ela não mostra uma grande melhora do Lula no primeiro turno. O Lula está meio igual. O Flávio perde votos. Só que essa quest que saiu hoje, ela coloca 13 pontos nas candidaturas menores, que elas não vão ter 13 pontos. O que é preocupante a quest está captando algo real? Porque pode ser que não esteja, está segurando ali o Lula na margem de erro, para não dizer que ele está ganhando no primeiro turno e não desengajar para a direita. Mas pode ser que se for verdadeiro esse espírito que a Quest pega,
você tem 13 pontos que furam a tal da polarização que o Renan Santos hoje é favorito para pegar. Então, o que essa quest fala, na minha opinião, hoje o cenário é favorável para o Lula porque o Flávio foi atingido e não foi morto. Então, o Flávio está na melhor situação possível para o Lula. Porém, o grande adversário do Lula é o Renan Santos. Não é porque o Renan vai ganhar, mas porque o Renan pode jogar a eleição para o segundo turno, se esses 13 pontos nas candidaturas menores forem verdadeiros. Quando a gente está falando de 13 do total na Quest, é algo em torno de 15, 16 do voto válido. Então, isso significa que há uma grande possibilidade do Renan Santos crescer e forçar um segundo turno, como a Heloísa Helena, no outro lado do espectro político, provocou em 2006. Se essa eleição for para o segundo turno, ela pode se tornar complicada e perigosa para o Lula. Então, é mais fácil o Lula ganhar no primeiro turno do que no segundo turno, por conta do teto dele, né? Por conta do poder da extrema-direita, dos problemas do atual governo, é um pouco do que a gente viu na última eleição, que o Lula deixou de ganhar no primeiro turno por muito pouco e quase não ganha no segundo. Na minha opinião, esse cenário se conserva. O que pode mudar um pouco é o que pode acontecer no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isso pode variar um pouco, pode levar essa vitória do Lula em primeiro turno. Se o Lula não ganhar em primeiro turno, ele vai para um segundo turno onde vai ser voto a voto. Tá? Porque aí tudo se une contra ele. Eu não acho que a situação é confortável. É claro que o escândalo do Bolsonaro pode ter garantido a vitória para o Lula. Por quê? Não somente porque atinge a imagem do Flávio, mas porque, muito mais importante do que atingir a imagem, atinge a fonte de financiamento do Flávio. Esse é o ponto mais importante da eleição. Mas o Lula, no segundo mandato, ele vai ter enormes dificuldades, cercado aqui na América Latina, e tendo, talvez, garantido um segundo, que é um quarto mandato, na verdade, na base de muitos acordos políticos, né? De novo, com idade muito avançada, tendo o Alckmin como vice. Então, eu acredito que a vitória eventual do Lula, que é o cenário mais provável, mas não é tão provável assim, não é tão possível assim. Não é que o Lula tem 80% de chance de ganhar, eu acho que é muito menos do que isso, né? Se o Lula fizer uma campanha no Já Ganhou, vai perder. E vai perder para o Flávio, tá? Com tudo isso aí. Eu ainda acho que o Lula ganha, mas vai ser apertado e vai ter um segundo mandato que vai ser super complicado. Eu não sei como ele vai fazer também para desfazer certos acordos que ele teve de fazer para conseguir essa reeleição e que podem impedir ele de governar. E na eventualidade do Lula não ter condições de saúde ou falecer durante o quarto mandato, a gente vai ter uma complicação, porque o Alckmin é uma figura camaleônica. Muita gente brinca com essa coisa, mas o Alckmin é a ala esquerda do governo. É engraçado que o Alckmin até cutuca o governo e assume posições à esquerda que o governo poderia assumir, mas não assume por covardia, e que o Alckmin fala que é possível. Agora, quem vive aqui em São Paulo, quem conhece a política de São Paulo, sabe muito bem, o Alckmin era um cara à esquerda do PSDB, mais que o Covas. O Covas vai e morre, o Alckmin assume, e o Alckmin gira à direita, ele vira governador e governa à direita, governa bem à direita. O primeiro experimento de direita, não diria de extrema direita, mas de direita conservadora na nova república aqui no Brasil, foi o governo do Alckmin, inclusive, o governo do Alckmin em São Paulo. O Alckmin, ele projeta muitos quadros que são essenciais no governo do Bolsonaro, como o Weingarten, como era o ministro lá do meio ambiente, lá do Bolsonaro, que caiu, enfim, esses caras vêm do governo Alckmin aqui no estado de São Paulo, né?
Então, a gente pode ter um cenário complexo aí, que vai depender muito da conjuntura internacional. E o Brasil está ali. O Brasil ele vai estar cercado pela direita aqui na América Latina, e ele vai estar nessa situação complexa, porque o que será do Brasil, o que será do pós-Lula, né, pode ser muito complicado. Inclusive com o próprio Lula no poder, vamos supor, Lula no poder e bem. Mas o que é que ele transigiu agora? E o que é que seria um novo governo do Lula? Já um governo do Flávio vai ser um governo muito pior do que o governo do pai dele. Vai perseguir, vai aprontar, vai cortar bastante. Então, acho que, de novo, a gente está sujeito a uma situação onde os fatores, a política real está empurrando tudo para a direita. E a esquerda vai ter de se reorganizar para mudar as variáveis. Se a esquerda continuar, a esquerda institucional continuar nesse diapasão, a gente está ferrado. Hugo, mas, enfim, dentro disso que você está trazendo, tem me parece, uma temeridade sobre uma influência direta, melhor dizendo, uma intervenção direta dos Estados Unidos no processo eleitoral. Não sei exatamente de que forma, mas há quem considere, especule pelo menos, de que o Trump possa, de alguma forma, acabar interferindo e isso mude um pouco, enfim, o cenário aí, né, desse cenário, digamos, que é mais interno, mas que hoje a gente conta também com essa possibilidade de uma intervenção aí, uma influência, intervenção dos Estados Unidos. Eu queria te ouvir se você, de alguma forma, considera isso também no horizonte, mas eu quero aproveitar, já para você emendar também na tua fala, para você comentar um pouco, pensando em América Latina, do que a gente está vendo na Bolívia, né, especificamente. Até porque, quando começaram as manifestações, até para você explicar para nós aqui para onde que estão indo essas manifestações, né? A gente tem acompanhado, tem visto o noticiário dando conta aí de bloqueios nas principais estradas. As manifestações na Bolívia é uma resposta a medidas neoliberais do atual presidente, que é um presidente de centro-direita, mas que já disse que tem um apoio dos Estados Unidos também. Então, fala um pouco, né, do cenário de Bolívia, mas considerando até dentro disso que você disse, né, de que a gente está assim, dentro de um enquadramento cercado por esse processo aí latino-americano diante desse imperialismo estadunidense nesse momento, mas também né, um pouco duas coisas, né? Um pouco do que eu comecei pedindo para você comentar sobre interferência, né, dos Estados Unidos no processo eleitoral do Brasil, se você considera isso. Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que o que faz o Trump ter medo de interferir no Brasil é empurrar, talvez, destruir a esquerda atual no Brasil e abrir espaço para um campo revolucionário aqui. Eu acho que se o Trump impor a base da arma o próximo presidente do Brasil, ele até consegue. O medo dele é arrebentar com a esquerda institucional atual e que essa grande massa de esquerda ou progressista tenha um novo tipo de liderança que desafie os Estados Unidos. Aí ele tem medo, porque, embora a chance disso aí seja pequena, ele não quer pagar para ver. É igual eu falar, Thalita, ó, abre aqui uma porta, tem 80% de chance de você ganhar algum trocado, mas tem 20% de chance de você tomar um tiro na cabeça e morrer. Você não vai abrir a porta. O risco é muito grande. Então, o Trump ele não intervém muito diretamente na política brasileira, não é porque ele não consegue impor o presidente. Se ele intervir e falar que vai bombardear o Brasil, o presidente do Brasil vai ser quem ele quer. O problema é o processo que ele desata.
E é isso que ele tem medo. Ele não consegue. Agora, eu não acho que o Trump vai ter uma interferência tão direta na eleição brasileira, mas alguns setores da política americana terão, tanto que o Renan Santos é apoiado pela turma das Big Techs. Por isso que ele não é uma coisa de se jogar fora. E outros setores do governo americano, como Marco Rubio, vão entrar aqui, querendo o Trump ou não, porque o Trump também não tem tanta gerência sobre o seu governo. Já a Bolívia é um caso muito particular de um golpe que foi dado em 2019, foi revertido porque o povo organizado, não tanto quanto deveria, mas organizado em alguma medida, derrubou o governo golpista pró-americano, pró-Elon Musk, e a gente chegou numa situação onde a esquerda boliviana, em vez de ter colocado o Evo para disputar de novo, a esquerda boliviana deu um golpe e falou, vamos colocar o cara mais moderado do governo Evo, que era o interlocutor do Evo com a burguesia nacional, o Lúcio Arce, como presidente. E o Lúcio, em vez de cumprir um papel, ele quis assumir a presidência, ele quer um poste, né? E ele traiu todo o movimento, e ele fez porcaria pra caramba no poder. E muita gente obrigava os cubanos e os venezuelanos que o Evo fizesse um acordo com o Lúcio, não ia adiantar nada, não ia salvar o governo do Lúcio, e o Evo podia ir junto. O Evo, de um jeito loucão, ele ficou fora desses erros, né? E o Evo, ele não é o Evo que está provocando o atual movimento, eu acho que ele é uma liderança importante, mas são os movimentos, de um modo geral, que estão contra, né? O que o Rodrigo Paz está fazendo. O Rodrigo Paz foi eleito presidente pelo seguinte, teve uma colaboração do governo do Lúcio Arce para o Rodrigo Paz ganhar. E o Rodrigo Paz veio com um discurso centrista que pegou o voto de quem votava no MAS e no Evo Morales. Mas o Evo não podia ser candidato. O Lúcio Arce fez um governo fracassado, que não foi porque o Evo bateu nele, mas porque ele fez um governo pelego, burocrático e corrupto. E aí teve o Andrônico, que traiu o Evo, quis se lançar candidato também, tinha um candidato menor do MAS, o Evo não pôde ser candidato, defendeu o voto nulo, e na prática, a maior parte de quem votava no MAS votou no menos pior. Seria como a gente votar no Eduardo Paes. O Rodrigo Paz era uma espécie de Eduardo Paes, né? Até parecido sobrenome, contra uma extrema-direita. O Tuto Quiroga era um tipo, lá na Bolívia, não assim, um grande golpista. O Tuto Quiroga era um apoiador do golpe. Imagina um apoiador estridente do golpe, sei lá, o Caiado. A gente votar no Eduardo Paes contra o Caiado. O Eduardo Paes assume com o voto da esquerda e vai lá e aplica um programa que é da extrema-direita. Ele demitiu o vice que foi eleito com ele, porque na Bolívia você pode, né? O presidente pode demitir o vice, e já foi um escândalo, porque foi imediatamente após a vitória à posse. E o que a gente tem é um governo trágico, mas o Rodrigo Paz está aplicando a linha que os americanos estão mandando, né? Quem ganha com o apoio americano tem de aplicar uma linha semelhante ao Milei, de corte total, austeridade total para sobrar recurso para os americanos. Dito isso, os americanos podem estar fazendo isso de loucura ou falta de cálculo, ou estão querendo provocar guerras civis na América Latina para poder intervir diretamente. Então, eles pegam um idiota como o Rodrigo Paz, que é um herdeiro mimado, que nem sequer nasceu na Bolívia, e põe o cara para aplicar um programa máximo neoliberal, que obviamente vai tornar o país ingovernável. Aí a gente pode traçar uma hipótese. A primeira, que os americanos não estão nem aí, não calculam o efeito dessa política, ou dois, que os americanos calculam muito bem, querem que o caos se instale para ter uma desculpa de colocar tropa e massacrar o povo. O problema da Bolívia é eles vão ter de massacrar muita gente. Porque não tem como governar a Bolívia hoje em dia sem considerar o elemento indígena. E o Rodrigo Paz, como a maioria dos brancos da Bolívia, não consegue considerar.
e tem uma chance grande de ter um governo de esquerda ali. O governo brasileiro estava numas de tentar apoiar o PAS. Só que o PAS ele tinha assinado com um programa de centro-direita até mais alinhado com o Brasil. Só que não, o PAS está cumprindo o que a embaixada americana manda. Então não dá para salvar o PAS. Ainda mais com o Trump jogando pesado, porque o Trump também precisava do Lula para segurar o PAS. Mas com o Trump pesando a mão com o Lula não vai segurar o país lá. Talvez seja isso que o Trump queira. Eu não tenho a resposta para o que vocês estão me perguntando. Se os americanos estão calculando o cenário boliviano ou não. Eu acredito que não. Eles não estão calculando o cenário da Bolívia e de nenhum país da América Latina. Eles querem colocar gente fiel, radical de extrema-direita, que aplique um programa de rapinagem que sirva ao império. Pode ser que tenha uma hipótese mais sofisticada de botar essa gente para causar isso, criar uma situação e eles entram com tropas aqui. De todo modo, a América Latina está fodida. Com o perdão do meu francês aqui. Eu não posso definir de uma outra maneira. E na Bolívia, resta derrubar o governo. A linha adequada é derrubar o governo. Instaurar um governo revolucionário. Mas não adianta criar um governo já que a situação é essa, não adianta porcaria nenhuma instituir um governo de conciliação capitalista ainda sob o marco desenvolvimentista e social, como foi o governo do Evo. Porque se o Evo faz uma revolução na Bolívia, a situação era outra. Entendeu? Então, o Evo ele teve razão em se opor ao Lúcio Arce, mas o Evo ele errou ao longo do governo dele, porque a saída para a Bolívia é armar o povo, é organizar os indígenas e armar os indígenas. Era criar uma outra governança que o Evo não criou ao longo do tempo todo que ele ficou no poder, e deu no que deu. Como no caso da Argentina. Vocês têm noção que quando terminar esse mandato do Milei, a Argentina vai ter caído absolutamente de status como país, e que, basicamente, fazer um governo social-democrata, nessa social-democracia meio mambembe aqui da América Latina, vai ser quase tão utópico na Argentina quanto propor um regime comunista. Então, dane-se. Então, o tempo da esquerda conciliar aqui acabou. Porque a esquerda tem de aceitar o seguinte: se os americanos conseguirem levar a cabo o que eles querem, o jogo mudou. Não vai ser mais um jogo eleitoral, não vai ser essa besteira, vai ser uma via, no mínimo, insurrecional. E a gente tem de aceitar, cair na clandestinidade e lutar. Né? Então, também não adianta achar vai ser eleição. Ainda está no nível da gente disputar eleitoralmente, mas já com muitas dúvidas. No segundo momento, não tem outra coisa a fazer senão lutar por meio de uma via insurrecional aqui. No caso da Bolívia, o povo está correto, o governo tem que ser derrubado. Né? Mas a esquerda, se ela retomar o poder dessa forma, ela não pode aceitar de forma alguma um tipo de governo que, como foi no passado mesmo do Evo e do último, foram equívocos. Vou aproveitar, então, e perguntar sobre a situação, ponto da hora, né, dos Estados Unidos, do Irã e de Israel. Né? Tá todo um imbróglio, até por conta da Copa do Mundo, esse olhar direcionado aos Estados Unidos. E eu estava vendo, inclusive, agora que teve uma manchete falando que o Donald Trump passou o dia, né, dizendo que ia atacar o Irã, que se o Irã não assinasse o cessar-fogo ia atacar o Irã, e parece que foram ouvidos explosões no Irã. Né? E o Irã falando que se os Estados Unidos atacasse, ele iria retalhar os Estados Unidos, voltando para esse longo momento de impasse, parece que vai ser resolvido ou não resolvido de uma maneira bélica. Né? Além disso, Israel também envolvido com questões com o Irã, permanece Israel envolvido com questões com o Irã. Como fica essa situação
dos Estados Unidos, Israel, Irã e do Oriente Médio no geral, nesse contexto onde me parece que as tensões bélicas vão voltar, né? Não, porque o Trump ele travou o Netanyahu de atacar o Irã, que é uma guerra que nunca fez sentido, que é uma guerra do Netanyahu, nem sequer uma guerra do Trump. O Trump teve de lutar porque ele está na mão do Netanyahu. Netanyahu, ele deixou para o Netanyahu brincar, ó, ataca o Líbano, domina o Líbano e vende isso na eleição. O Irã atacou porque estava sendo desmoralizado no Líbano e porque a própria Turquia estava fornecendo, provavelmente, drones para ocupar um espaço que o Irã não estava ocupando. Então, o Irã não podia perder o espaço dele no Líbano, tendo em vista que o Hezbollah era um grande aliado. O Trump sabe disso. O Trump não tem poder para parar essa guerra, mas pode atacar o Irã. O Trump sabe o problema, que se o Irã cair, vai cair atirando, né? E vai atacar a Arábia Saudita, vai atacar tudo, porque o grande fato é, se o Irã atacar a Arábia Saudita, aqueles países, as petromonarquias, não têm poder militar nenhum, tá? Elas ganham dinheiro, tornam dinheiro, mas têm um poder militar meio brasileiro. O Irã tem um poder militar. E a grande questão é, o Irã atacou bases militares nos países árabes, mas se o Irã atacar a Arábia Saudita propriamente dita, é um problema muito grande, é por isso que o Trump fica um pouco segurado. O Trump gostaria de segurar o Netanyahu, mas ele não consegue. Está fora de questão. Está fora de questão. E o Netanyahu tem de fazer uma guerra, porque senão ele não se mantém no poder. Porque fazer guerra para o Netanyahu é igual a gente conduzir uma bicicleta. Você não pode parar de pedalar, senão você cai. Em Israel, há uma movimentação do establishment para substituir a direita Netanyahu por uma novíssima, pela direita conservadora, mas um pouquinho mais normal. Ninguém sabe se isso vai dar certo. Isso tem um peso sobre a eleição americana também, onde muito provavelmente o Trump vai ser derrotado nas legislativas. A grande questão é saber por qual partido democrata, né? Porque o grande plano, hoje em dia, do sionismo é usar o Trump até o bagaço. Mas qual é o objetivo de Israel hoje? É reeleger o Trump, alguém do Partido Republicano? Não, eles já sabem que eles esgotaram Donald Trump e eles querem eleger a direita do Partido Democrata em 2028. Então, a preocupação israelense hoje em dia é interferir via AIPAC, que é um lobby sionista nos Estados Unidos, que é considerado um lobby nacional, mas não é. Eles estão usando a AIPAC para favorecer o establishment democrata, a direita do Partido Democrata. Enquanto isso, eles vão queimando o Trump como lenha na fogueira. E o Trump ele não consegue sair dessa armadilha. Não porque o Trump seja santo, mas muito provavelmente porque o Trump deve no cartório e que isso tem a ver com o caso do Epstein. Em outras palavras, eu não acho que o Trump consiga pacificar nada, e eu acho, inclusive, que a Rússia e a China, se tivessem juízo, entrariam na guerra. Eu acho que a melhor hipótese que a gente tem uma guerra muito grande começar agora, porque se essa guerra ficar sendo adiada e a coisa ficar escalando no mundo, gente, não é que a guerra vai ser evitada, é que quando estourar uma guerra mundial, ela vai ser muito pior. Então, o melhor era começar agora. Acho que os chineses e os russos discordam de mim, eles acham que dá para evitar e tal. Eu acho que não dá. E eu acho que quando a Terceira Guerra Mundial estourar, vai ser do pior modo possível. Mas eu acho que o jeito de construir a paz no primeiro momento, e a única possibilidade, era a Rússia e a China intervir ali. Eu acho que eles não vão. E eu não sei o que pode acontecer. Mas, se os americanos forem atacar o Irã, retomarem, e o Irã sentir que vai cair, vai arrebentar com a Arábia Saudita de um jeito. Vai acabar o Irã, mas vai acabar a Arábia Saudita, vai acabar um monte de coisa ali, e vai desorganizar a economia mundial.
Se os americanos tivessem, se a extrema-direita americana tivesse juízo, matava o Trump, colocava a culpa na esquerda e parava com esse conflito. Mas eles todos estão na mão de Israel, isso não é teoria da conspiração. Isso é um fato. E mesmo a direita de Israel está na mão do Netanyahu. Então, o mundo inteiro, hoje em dia, é refém de um psicopata, que é o Benjamin Netanyahu. Sem qualquer simpatia por Israel ou pelo sionismo, mas o maior inimigo de Israel é o Netanyahu. Mas eles não conseguem. Eu não estou falando aqui que, se entrar alguém vai ser bom para a Palestina, não vai coisa nenhuma. Mas a tática que o Netanyahu está empreendendo é suicida. E ninguém consegue parar ele. Então, a única forma de parar o Netanyahu era alguma outra força interferir ali e bombardear Israel. Entendeu? Seria um puta de um rebuceteio mundial, mas é o que poderia, de repente, colocar a gente numa situação mais civilizada. O que pode evitar a Terceira Guerra Mundial é uma guerra. Não é um discurso diplomático que não vai acontecer. E eu não sei se os chineses e os russos têm a percepção adequada da gravidade do momento que a gente está. Não sei. Mas eu não sou otimista, não. Olha, queria, enfim, emendar para continuar o papo, mas eu sei que você está com horário. Inclusive, até para perguntar se, de repente, quem poderia bombardear Israel seria o Irã, se tivesse, talvez, uma retaguarda de China e Rússia, né? Uma vez que o Irã já, de alguma forma, está nessa linha de frente. Mas, se quiser responder, Hugo, mas eu sei que você está com horário. Eu só queria aproveitar para você ir embora. Tem 2 perguntas aqui sobre Copa do Mundo. O tio Du perguntando se você vê alguma chance de atentado na Copa. Vejo. A AVG Castro perguntando, que ela, inclusive, outro dia, diz ela que perguntou para a Eri, e perguntando para você, como é que você acha que João Saldanha faria, ou falaria, trataria aí esses jogadores fazendo publicidade de bet e dessa Copa flopada dos Estados Unidos. João Saldanha, lembrando, é o técnico da Copa de 70, né? Antes do Zagallo. Eu escrevi um artigo sobre o João Saldanha. Se vocês colocarem no Google João Saldanha, o Albuquerque, vocês vão achar. Eu escrevi, foi muito legal, que até a filha do João compartilhou. O meu velho sempre foi um fã do João Saldanha, sempre falou disso. Para o futebol brasileiro virar esta merda, esta bosta, eles precisaram dar um golpe no João Saldanha. Porque o golpe na política brasileira foi em 64. O golpe no futebol foi o golpe às vésperas da Copa de 70. É evidente que um ser humano da estirpe do João Saldanha, ele nunca convocaria Neymar. Não, gente, assim, o João Saldanha teve que ser derrotado, porque destruir o João Saldanha era destruir aquela ordem popular que se instaurou no futebol brasileiro, que fez a gente ganhar a Copa do Mundo. E o João Saldanha era a forma acabada e mais elevada da política e do futebol brasileiro. Então, se o João Saldanha não é destruído, o João Saldanha teria ganho a Copa de 70 com muito mais facilidade. Zagallo só ganhou 70 por conta do João Saldanha. Depois, quando o Zagallo tentou fazer um trabalho por conta própria, fracassou em 74, em 98. O Brasil ele fracassa em diante quando a ditadura põe a mão realmente ali na seleção brasileira, 74 em diante. O próprio Tele, que é insensado, era um reacionário, homofóbico, pessoa com muitos problemas. O Brasil ganhou em 94 porque tinha uma geração brilhante, favorecida pela redemocratização, mesmo dentro de um futebol já muito reacionário. Parreira ganha, Parreira que é um reacionário. O Filipão, em 2002, que é outro reacionário, mas é uma figura popular. O Filipão é uma figura que não tem consciência, assim, é um coitado. Tanto é que o Filipão elogiava a China quando conheceu a China, né, e tal, que é o futebol chinês. Mas o Filipão é a coisa mais progressista e até involuntária que treinou a seleção brasileira depois do golpe do João Saldanha. Por isso que o Filipão ganhou, porque o Ricardo Teixeira temia que o Lula limasse ele por tudo de errado que ele fazia na CBF, e
que o Brasil precisava ganhar a Copa. Aí o Brasil ganhou a Copa e o Ricardo Teixeira falou, olha, Lula, vou levar a Copa para o Brasil. E a desgraça do futebol brasileiro foi esse pacto mefistofélico, que até mesmo o Juca Kfouri fala, de que o Lula topou meio que sacrificar uma moralização do futebol brasileiro em troca de uma Copa aqui. Aí o que aconteceu foi muito pior do que isso, porque a turma do Ricardo Teixeira foi removida não pelas boas razões, mas porque os americanos queriam assumir o controle da FIFA também, tiraram aquela direita corrupta europeia de lá para botar um lacaio para o americano, que é o Infantino. E o Brasil de lá para cá, o Brasil de 2002 em diante, virou uma desgraça completa. É isso mesmo. Obrigado. É esse texto meu mesmo, que é um texto muito legal, modéstia à parte. E aquilo é o golpe no futebol. E eu acho que o Brasil agora está ferrado nesse assunto. Eu acho que pode acontecer um atentado contra o Trump, até um atentado de bandeira falsa da direita americana, mas resta saber qual direita. Se é uma direita nacionalista americana, que é tosca também, que é a turma do MAGA, querendo evitar o pior, ou uma direita pró-Israel, querendo tirar o Trump e colocar o Vence pelos motivos errados. Eu acho que se alguém fizer um atentado nessa Copa, é a direita, tentando colocar algo pior do que o Trump, ou até fortalecer o Trump. Quanto à Copa, de modo geral, isso daí é um golpe. A gente vive há mais de 50 anos num golpe no futebol brasileiro. O próprio Neymar foi convocado porque é de extrema-direita. O Neymar é um cara que não tem condição de jogar, né? Então está muito escancarado que tem um ditame político, no sentido mais vulgar do termo, para o Neymar estar ali. E é uma Copa totalmente construída para fortalecer o poder americano, por mais tosco que seja, porque, embora o Trump, como indivíduo, goste de futebol, a extrema-direita americana odeia futebol, Estados Unidos não tem nada a ver com futebol, eles só estão entrando nessa seara porque era uma coisa importante para o mundo que eles não dominavam. Eles não dominam. Então, o futebol masculino, pelo menos, o futebol feminino, eles deram um jeito de dominar, mas tem um paradoxo, porque o futebol feminino americano é coisa de esquerda. Ó. Então, eles têm uma relação muito problemática com o futebol e como ele mobiliza as massas internacionalmente falando. Tanto que o Messi hoje é um empregadinho da máfia cubana de Miami e o Cristiano Ronaldo é um empregadinho das petromonarquias do Oriente Médio, que são aliados dos americanos, que tocaram a última Copa do Mundo no Catar, né? Uma Copa que não deveria ter acontecido também. Então, esse é um pouco do cenário que a gente está, né? Uma Copa que não deveria acontecer, uma Copa que está perseguindo os iranianos, iraquianos, porque são aliados dos americanos, a FIFA que não tirou Israel das competições, Israel não está na Copa porque é um time muito ruim, porque se fosse um time mediano, estaria jogando essa Copa do Mundo, que é uma loucura completa, eles vão dar um jeito de ferrar com o Irã, que conseguiu se classificar para a Copa. Então, embora eu ache improvável, eu daria muita risada se o Irã ganhasse essa Copa do Mundo. Mas a vontade que eu tenho é que essa Copa do Mundo nem terminasse, porque isso é um espetáculo nojento, é uma vergonha, e pode ser o começo do fim do futebol como um espetáculo global. Tá com o microfone desligado, Thalita. Não tá abrindo, não? Travou aqui, travou. Ah, tá. É isso. Hugo, obrigada. Então, mais uma vez, nem quero saber se você acha que o Brasil vai para a final, se o Brasil vai ganhar a Copa, porque acho que não, né? Pelo jeito. Eu acho improvável, mas pode acontecer porque não tem nenhum time brilhante. Se essa Copa for até o final, as favoritas são Espanha, a França, Inglaterra e Portugal, depois o Brasil está lá, né? Mas é que é tão mal montado, tão mal construído tudo, que o Brasil pode passar uma vergonha. Mas como também está tudo tão nivelado por baixo, de repente o Brasil surpreende. A molecada do Brasil é um alento, mas o cômputo geral da convocação atrapalha o Brasil, né? Acho que o mais provável é o Brasil parar nas quartas, mas pode surpreender também, não sei. Agora, eu não acho que seja bom
o Brasil ganhar a Copa. Não acho. O Brasil tem que perder essa Copa. Seria positivo para a política e para o futebol. Tá bom. Hugo, obrigada, então, mais uma vez. Valeu, inclusive pelo atraso aí. Desculpa o atraso, que eu sei que você tem Não, compromisso relaxa, agora. Thalita. A última vez eu furei aqui, que eu estava num Ah, super compromisso lá com o Norman. Eu tive de estar no Norman Field, que está em... Eu que peço desculpas, eu estou aqui, tá tudo tranquilo. Abraço. valeu, Hugo. Obrigada. Valeu. Até a Tchau, tchau. próxima.